Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 19, versículo 1 diz assim: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel, Êxodo 19, versículo 1. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai, e tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio, pois, guarde o versículo 6, né? Vocês vão ser sacerdócio real e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés e chamou os anciões do povo e dispôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma voz: tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Até aqui tá bom. Irmãos, essa semana eu estava lendo esse texto. Na realidade, a gente esteve em São Luís do Maranhão essa semana, e a gente viveu um tempo lá muito precioso e muito profético, muito calor. Eu e o Charles fomos a São Luís do Maranhão uma noite para ir, porque a viagem para lá é de madrugada, e a viagem para cá também é de madrugada, então foi 2 noites, e a gente ficou lá uma noite, mas estava tão pilhado que a gente não dormiu quase nada. Então, foi 3 noites assim que a gente, bem dizer, não dormiu. E pregamos lá 3 reuniões e depois voltamos. Então, sexta-feira, quinta-feira eu cheguei em casa, sexta eu dormi, bem dizer, o dia inteiro. E uma das coisas que o Senhor estava falando comigo lá, e foi onde saltou esse texto para ministrar com os irmãos, foi que todos nós, para nos tornarmos uma bênção coletiva, temos que ter uma experiência pessoal. Então eu não vou me tornar uma bênção coletiva para o corpo de Cristo se eu não tiver uma experiência pessoal com Cristo. Eu preciso ter uma experiência pessoal com Cristo. O problema é que quando às vezes a gente tem uma experiência pessoal com Cristo, a gente acaba endeusando essa experiência e não usando ela da forma eficaz como o Senhor desejaria. Porque se você passou alguma dificuldade, certamente Deus quer usar isso coletivamente. Deus quer, se Deus dá a um, não quer dizer que Deus ama mais aquele do que o outro. Deus dá a um para tocar a todos. Deus levantou Israel como povo escolhido de Deus, como um protótipo, para que todas as nações fossem ministradas da mesma forma como Deus ministrava com Israel. Então, quando Deus levanta um, não tem a ver com aquele um, tem a ver com o todo, coletivo. Então, essas palavras falam muito forte ao meu coração. Então, eu quero pedir que você estenda a mão para cá, me abençoe. Quem sabe nessa noite, agora aqui, sai uma palavra que vai de encontro à tua vida e vai te encontrar também. Eu quero declarar isso em nome de Jesus, que algumas coisas vão encontrar você nesse texto, nessa palavra. Amém, irmãos? O povo sai do Egito. Deus tira eles do Egito e manda levar eles para o Sinai, para o monte do Senhor. Deus chama Moisés, o povo fica lá embaixo, e Deus fala com Moisés: Moisés, diga ao povo que eles são meus, que eles vão ser um sacerdócio real e uma nação santa. Diga ao povo que, se diligentemente eles ouvirem a minha voz e ouvir e guardar a minha aliança, então eles serão minha propriedade particular.
Embora toda a terra é minha, mas eu quero que eles sejam uma propriedade particular minha. E Moisés desce e fala com o povo. E Deus disse assim para eles: se eles forem sacerdotes reais, e eles serão sacerdotes reais de nação santa. Uma nação não é santa se o sacerdócio não for real, né? Uma igreja, ela só é santificada se o sacerdócio dessa igreja for real. Amém, irmãos? Uma família, ela só é modelo e exemplo se aquela família vive a realidade de uma família, de um casamento, não é? Então, para mim ser nação santa, eu preciso ser um sacerdote real. Não ideal, mas real. Eu preciso ser real com Deus. Amém? Porque as minhas experiências pessoais, elas têm que me tornar um modelo coletivo para o corpo de Cristo. Essa é a ideia da gente ter experiência. Essa é a ideia de Deus revelar. E foi interessante porque na volta de São Luís, nosso voo era 4h40 da manhã, então a gente estava pilhado. Pregamos, saímos da reunião meia-noite. Os irmãos levaram a gente para comer na casa que a gente estava hospedado. E quem é que come, irmão? Estava pilhado ainda. Sabe aquela sensação que você não falou tudo ainda? Tinha mais coisa para falar. E eu peguei, entrei no avião, 3h30 de voo para São Paulo. E eu vim escrevendo 3h30. Eu vim escrevendo que eu estava pilhado. Eu queria pregar mais. E o dia não amanhecia, irmão. Que luta. E aí o Moisés desce, fala com o povo, e o povo diz: não, beleza, pode dizer para Deus que nós, tudo que Deus mandar, nós faremos. Mas Deus não mandou fazer nada. Deus mandou ouvir. Deus não disse só vocês têm que fazer isso e aquilo. Deus disse: só ouçam a minha voz. Me ouçam. E o povo diz: não, diga para Deus que o que ele falou nós faremos. Nós vamos fazer o que é para fazer. Irmão, nós temos que aprender. Não dá para fazer sem ouvir. Eu preciso ouvir para poder fazer com nobreza, fazer com qualidade, fazer o que realmente é para ser feito. E aí você vai juntando os textos, né? E eu penso que nos dias de hoje nós precisamos de pessoas inspiradoras e encorajadoras. As pessoas estão muito desanimadas da vida. Muita gente desanimada da vida, muita gente ferida com a igreja, ou com a empresa, ou com alguém, feridos com o pai, feridos com o filho. Então nós precisamos de homens e mulheres encorajadores e inspiradores. E eu sempre penso, talvez é porque eu estou ficando mais velho, eu acho que essas pessoas são as pessoas mais velhas que deveriam fazer isso. Aqueles que já tiveram mais experiências, já sofreram um pouco mais, já viveram um pouco mais, não é? Às vezes quando eu estou aconselhando alguém, principalmente no lar, na família, no casamento, eu conto as minhas mazelas. Eu conto as nossas dificuldades, não é? E foi legal porque os pastores vieram trazer, muitas pastoras aqui da região, eles vieram trazer. E eles ficaram aí pela cidade e eu conversei aí com 5 pastores. Foi muito legal. Ministramos bastante. E eu estava falando isso para eles. Se você for olhar para João capítulo 8, versículo 9, quando trazem aquela mulher que foi pega em adultério, e aí Jesus disse: atire a primeira pedra quem não tiver pecado. E a Bíblia diz que eles começaram a soltar as pedras. Mas quem começou a soltar as pedras primeiro foi os mais velhos. Não foi os moços. Porque eu penso que os moços só vão soltar as pedras se os mais velhos soltarem primeiro, irmão. Porque sempre tem um modelo a ser seguido. Sempre tem um exemplo, né? um gabarito, vamos dizer assim. Sempre tem. Então, a Bíblia diz que na eternidade, os 24 anciões lançam as coroas sobre os pés daquele que vive e reina. Então, se eles não soltam nem as mãos, as pedras das mãos, você acha que eles vão tirar a coroa da cabeça, irmão? Então, eu e você precisamos entender isso, que tem que começar talvez pelos irmãos mais velhos. Você vai ver Paulo dizendo para as mulheres mais novas ouvir as mais velhas. Você vai dizer Paulo, por exemplo, dizendo, por quê? Porque elas já tiveram experiências um pouco mais. Quem sabe a geração mais nova estudou mais do que a gente. A geração mais nova tem mais capacidade, a geração mais intelectualizada, geração que fala melhor, que estudou mais, né? Às vezes a gente precisa ter uma crise de humildade para perguntar uma coisa em inglês para o nosso filho. Não é?
Você não tem essas crises de humildade? Porque eles sabem das coisas. Mas eu penso que o modelo ainda tem que ser os mais velhos. A Bíblia ensina que é assim. Por isso os mais velhos devem ser respeitados, não é? Devem ser honrados. Os anciões, os presbíteros. Por quê? Porque tem que começar pelos anciões, irmãos. Para que os jovens tenham visões, os velhos precisam voltar a sonhar. Mas às vezes eu estou vendo velho que já está preparando a sepultura. Eles não estão mais sonhando. Já está preocupando para morrer, já tem a roupa, já pediu até uma roupa que quer ser enterrado. Ó, meu irmão, se liga, mano. Mas não diga para mim que isso é uma questão de organização. Depois de morrer, meu irmão, pode jogar eu numa vala, não estou nem aí. Vou ressuscitar mesmo. Agora, para os jovens ter visões, a gente cobra que os jovens não estão tendo visão. Os jovens precisam fazer, os jovens precisam crescer. Mas os mais velhos também precisam sonhar. Não tem nenhum velho que diz amém aqui, gente. Quem tem mais de 50 aí, levanta a mão. Então dá um amém aí, grandão, irmão. Aham. Glória a Deus. Você é mais velho, meu amigo. A Bíblia diz que as cãs são a honra. As cãs são os cabelos brancos. Amém? São honras. Como é bom envelhecer. Não é ficar velho, é envelhecer. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, você tem que sonhar. Você tem que sonhar para realizar. Você tem que construir o seu futuro. Amém? Você não está aqui para impressionar pessoas. Você está aqui para construir aquilo que Deus tem para você. Então não se distraia com ilusões, com futilidades. Deus te chamou, meu irmão. Amém? Está chegando a melhor idade. Está animado. Está melhorando. Amém? E não tem jeito, você vai ficar velho. Você pode esticar para onde você quiser. Não? Tem gente que está tão esticada que quando ri o dedo do pé levanta. Você pode esticar para onde você quiser, meu amigo, minha amiga. Mas eu vou te falar, não tem jeito, meu irmão. Vai envelhecer. É ou não é? Não é? Não vai? Então, meu filho, aproveita. Irmãos, Deus estava promovendo aqui uma experiência coletiva para o povo. Deus estava promovendo uma experiência coletiva. Ele estava dizendo, vocês vão ser o meu povo, meu sacerdote, a minha nação. E o povo não quis. Se você olhar o capítulo 20 de Êxodo, bota aí capítulo 20, versículo 18. Bota aí o capítulo 20 e o versículo 18 de Êxodo. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo, não temas, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé, Moisés, porém, se chegou à nuvem escura aonde Deus estava. Você está me entendendo? O povo queria promover uma bênção coletiva, gente. Eu vou descer para todos vocês. Deus estava preparando uma apresentação. Bota ali o versículo 22. Então disse o Senhor a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, viste que dos céus eu vos falei, não fareis Deus de prata, não, tá bom, pode tirar, não é isso aí não. Deus estava promovendo uma investida coletiva. Deus estava dizendo o seguinte, vocês fiquem preparados, se santifiquem. Se você ler o texto 19 todo, você vai ver Deus dizendo assim, vocês se preparem porque eu vou descer. Eu vou descer, e quando eu descer, se vocês me ouvirem e guardarem
A minha aliança. Vocês, todos vocês serão o meu povo. Vocês serão o meu sacerdote e o meu povo. Ou seja, a partir de vocês é que eu vou ensinar como que eu quero para as outras nações. E aí o povo disse: está tudo pronto, Deus, pode descer. Aí Deus desce. Só que Deus gosta de aparecer, irmão. Ele desce e ele gosta de se mostrar. E quando ele desceu, o show foi pirotécnico. Tinha clangor de buzina, trombeta, um monte fumegando. Aquele povo começou a ver aquilo e começou a correr. Em vez de... E Moisés ficou no meio. Moisés disse assim: gente, vem cá. Deus está falando com a gente, peraí. O povo disse: não. Fala tu e ouviremos. Mas não fale Deus para que não morramos. E até hoje o povo prefere alguém que fale de Deus para ele do que experimentar Deus na sua coletividade. Até hoje é melhor ter um Luiz Hermínio, um João, um pastor falando de Deus, e Deus dizendo: eu vou descer, eu quero me mostrar para todos vocês vão me ver, todos vocês vão me ver. E o povo disse: aleluia, pode vir, Deus, é nós. E quando Deus desceu, eles saíram correndo de medo. E eles diziam: fala tu, Moisés, e nós ouviremos, mas não fale Deus para que não morramos. Porque é isso que acontece quando Deus fala com você: você morre. Quando Deus fala com você, tudo que não é de Deus que está dentro de você, Ele mata. Quando Deus fala com você e tem coisas dentro de você que não foi Deus quem colocou, isso morre dentro de você. E aí você começa a dar ênfase àquilo que Deus está promovendo, protegendo e empoderando dentro de você através da sua voz. E Moisés ficou ofendido, porque ele ficou no meio. Ele foi lá, Deus disse: fala para o povo. Ele desceu, falou com o povo. O povo disse: tudo bem, pode descer. Moisés subiu de novo e disse: Deus, o povo disse: pode descer. Deus disse: então diz para eles, no terceiro dia eu vou descer. Diz para eles se prepararem, porque eu vou descer, se preparem. Esse é o problema de você não estar preparado para aquilo que Deus quer fazer. Você acha que Deus vai deixar de fazer porque você não se preparou? Não, Deus não vai deixar de fazer, é você que não vai desfrutar. Quando Deus pede para você orar e jejuar para buscar Deus, não é para santificar Deus. Deus vai fazer de qualquer jeito, você orando ou não orando. Mas quando Ele pede para você orar e o buscar, Ele está dizendo: se prepare para quando eu chegar você esteja pronto. Porque a oração traz para você essa, sabe, esse aguardo, essa esperança de esperar. Você não cansa enquanto espera a Deus. Ele pede: ora hoje, santifica hoje, porque amanhã eu vou fazer. Ele não está dizendo que não vai fazer. Você orando ou não orando, Ele vai fazer de qualquer jeito. Ele está dizendo o seguinte: se você não se preparar, eu faço e você não desfruta. Eu queria tanto que você estivesse pronto, para quando a glória chegar, você não correr de medo. Para quando a glória chegar, você não correr de medo. Sabe quem é que corre de medo? Quem está devendo. Porque quando ele entra no jardim, Adão correu de medo, se escondeu. O Deus que visitava todo dia, o Deus que ele via todo dia. E Adão se escondeu e disse: ouvi a tua voz e tive medo. Sabe quando que a presença de Deus, a voz de Deus traz medo e confusão na sua cabeça? Quando você está devendo. Mas aí é que você não deveria correr, porque a presença justamente ela vem dizer: deixa que eu pago a conta, deixa que eu vou fazer. Essa é a minha graça que vai te salvar. Essa é a minha graça que vai te pegar pela mão e vai te socorrer de novo. E amanhã de novo, e depois da manhã de novo. Deus te ama, cara. E não tem nada que você possa fazer para aumentar o amor dele, porque Deus não tem quantidades de amor. Deus é amor. Deus te ama. E se não tem nada que você pode fazer para aumentar o seu amor, também não tem nada que você pode ter feito que diminuiu esse amor. Esse amor não aumenta e diminui, ele não oscila. Por quê? Porque ele não tem quantidades de amor. Deus é amor, ele não tem amor. Quem tem amor
Quando está bem, ama mais. Quando está mal, ama menos. Quando é ofendido, ama menos. Quando é agraciado, ama mais. Deus não tem, Ele é amor. Por isso, o povo correu para a tenda e Moisés ficou ali. Deus disse: sobe aqui, Moisés. E Deus começou a falar com Moisés. E Deus levantou Moisés. E Moisés teve experiências sobrenaturais com Deus. Uma experiência que era para todo o povo. Deus está dizendo: eles não querem, Moisés, mas vão fazer o seguinte: eu vou te dar experiências pessoais. E as tuas experiências pessoais, Moisés, vão abrir portas a experiências coletivas para toda a nação. Deuteronômio 29 diz que as coisas reveladas são para nós, e as não reveladas são para Deus, mas as coisas reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre. O que é que Deus está dizendo? Que as experiências que você tem com Deus, você pai, mãe, você pode se tornar uma bênção coletiva para o seu filho, para a sua casa, para a sua família. As experiências pessoais que você tem com Deus tornam você uma bênção coletiva, porque as coisas reveladas são para Deus e são para nós, e as não reveladas são para Deus, mas as reveladas são para nós e para nossos filhos. Para quê? Para que cumpramos todas as palavras desta lei. Para que Deus revela? Para mim cumprir a lei. Para que Deus mostra? Para mim cumprir o que fora dito. Na coletividade todos entendem o que o céu fala. Todos entendem. Por isso que quando eles começaram a construir uma torre para chegar em Deus, eles não estavam construindo um túnel para ir para o inferno. Eles estavam construindo uma torre para ir para Deus. Eles queriam fazer uma coisa boa, mas com uma intenção ruim, com um sentimento ruim. Deus confundiu todos eles. Por quê? Porque é assim que Deus faz. Em Babilônia Ele confundiu as línguas, porque eles estavam construindo uma torre para eles, para chegar a Deus, para eles, para que os seus nomes fossem célebres. Mas em Pentecostes eles entenderam a língua, porque agora eles iam começar a edificar o reino de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Cutuca alguém que está do seu lado e diga: torne-se o padrão. Torne-se o padrão a ser seguido. Torne-se o padrão. Davi, irmãos, ele foi um dos principais adoradores. As suas percepções e experiências no meio da glória de Deus se tornaram o padrão, a qual gerações posteriores começaram a seguir o padrão de Davi. Eles usavam o mesmo padrão que Davi usava para buscar a Deus. Até quando Deus escreve, o Senhor Jesus escreve para a igreja de Filadélfia, lá em Apocalipse capítulo 3, Ele diz: tu tens a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Ele está falando de adoração. Ele está dizendo: você entendeu o que é adoração, e quando você abre, ninguém consegue fechar. Ninguém pode parar um adorador, irmãos. Mas o objetivo desse adorador não é só vender a sua música, vender o seu show, ou vender a sua unção. É se tornar uma bênção coletiva. O motivo de Deus levantar um pregador com uma palavra genuína, autêntica, profunda, não é para ele vender as suas palavras simplesmente, não é para ele tornar o seu ministério célebre, é para ele se tornar uma bênção coletiva para o corpo de Cristo. Você pode até prosperar com isso sem problema. O problema é que você, se não se tornar uma bênção coletiva para o corpo, as suas experiências, talvez aquilo que era bênção para você pode se tornar um problema na sua vida. Olha para Elias, o profeta do poder. A mesma unção de denúncia se tornou o protótipo de João Batista. Olha para esse cara, a sua entrega ao propósito se tornou o padrão de vida para todo o povo de Israel até hoje, irmão. Até hoje você vai a Israel, Elias é lembrado por causa da sua entrega, por causa da sua renúncia, por causa do seu padrão de ouvir a Deus. Irmão, se torne uma bênção coletiva para a sua cidade. Se torne uma bênção coletiva para a sua igreja.
para sua família, se torne alguém coletivamente abençoado. Porque se a sua experiência pessoal não tornou você em alguém coletivo para o corpo, irmãos, não faz sentido. Eu conheço homens e mulheres que são bênção na obra de Deus, mas são bênção para si mesmo. São bênção para si mesmo. Não alcançaram o lugar de vitória em Deus. Davi alcançou um lugar de vitória em Deus, se tornou essa bênção. Irmãos, muitos reis foram abençoados só porque eram da linhagem de Davi. Você pode imaginar isso? Na sua descendência vai nascer homens e mulheres abençoados por causa da tua linhagem, por causa das tuas decisões e das tuas escolhas. Porque as suas decisões são geracionais, irmãos. São geracionais. A ideia de Deus sempre foi o todo, sempre foi a coletividade. Deus é uma comunidade de três: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é plural. A oração é plural. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. O pão meu de cada dia. Não é o pão nosso de cada dia. O pão é nosso, o Pai é nosso, o céu é nosso, a igreja é nossa. Aleluia! É coletivo, irmãos. É algo coletivo. Eu não tenho o direito de fazer isso para mim, simplesmente para mim. Se você quer ter experiência pessoal, se prepare. Só pode ter experiência pessoal se você quiser ser uma bênção coletiva. E Deus vai te dar experiências pessoais, irmãos, boas e ruins. Davi teve anos de preparo para o seu propósito. Olha a trajetória de Davi. Você vai estudar a vida de Davi, você pira, porque quantas pessoas boas passaram pela vida de Davi, quantas pessoas ruins passaram pela vida dele, para torná-lo um homem segundo o coração de Deus. Leão, urso, gigante, exércitos. Mical, a filha de Saul, que condenava inclusive a adoração de Davi. O próprio Saul, que enquanto Davi tocava harpa para ele, planejava em matá-lo. Meu Deus, Doeg, um homem que Davi ajudou e foi lá e entregou Davi para Saul, e Saul matou 85 sacerdotes por causa dessa fofoca. Absalão, o filho que Davi criou, amou e tomou o seu trono. Simei, o homem que Davi ajudou, serviu, e agora Davi estava em pecado e ele estava acusando Davi. Joabe, o exército, o cara que Davi trouxe junto para ser comandante do seu exército, e Davi pediu: não mata meu filho, pois ele matou. Quantas pessoas, irmãos? Jonatas, um bom homem que passou pela vida de Davi e morreu. Mefibosete, o homem que Davi botou na mesa com ele. Samuel, o homem que consagrou Davi. Então, querido, muitas pessoas vão passar pela sua vida. Você vai ter experiências boas e ruins com pessoas. Amém? Você vai ter experiências boas e ruins. E o que elas estão fazendo quando passam por você? Te preparando, te preparando, te preparando, te preparando, para você ter uma experiência pessoal. E aí uns vão te ofender, outros vão te ferir, vão te machucar. Vão ou não vão? E você também vai ferir gente. E você também vai machucar pessoas. Não é? Porque, não, eu sou assim porque eu sou sincero. Às vezes não é sincero, é grosso, estúpido. Então todos esses treinamentos fazem de você um homem segundo o coração de Deus. Então a maneira de Deus é essa, irmãos. A maneira de Deus é preparar a gente para a gente ser uma bênção coletiva.
Porque senão, querido, você vai usar das experiências que Deus te deu para o corpo, para você mesmo. Você vai enriquecer com elas, você vai prosperar com elas. E aí? Irmão, a maneira de Deus para alcançarmos justiça e santidade, primeiro é pela entrega, depois é pelo esforço. Não adianta se esforçar se não tiver entrega. Pode jejuar 7 dias por semana, pode encher aquele envelope de oferta, vai ser bom para a igreja, mas para você, se não haver entrega, não adianta se esforçar para adorar, se esforçar para buscar, se não tiver uma entrega total, meu irmão. Deus ainda quer se manifestar coletivamente. Por isso que hoje eu pedi, quando a glória desceu aqui, eu disse: espera aí, vamos deixar o sangue correr no corpo. Tem alguém doente, vamos todo mundo orar por ele. Amém, irmão? Coletividade, porque ninguém fica com crédito. Ninguém fica com crédito. É o corpo que cura. É o corpo. O meu Jesus curava alguém e dizia assim: não fala para ninguém não. Precisa não. Como é bom o corpo funcionando. Todo o corpo abençoando, lidando. Isso é igreja, meu irmão. Nunca foi a ideia de Deus, eu aqui em cima e todos vocês aí embaixo. A ideia de Deus não foi essa, nunca foi, nunca foi, nunca foi. Ainda bem que Jeremias profetizou. No capítulo 31 de Jeremias. Jeremias 31, no versículo, acho que é 31 também. 31 e 31 de Jeremias. Vamos ver o que é que diz. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei a nova aliança. Que aquela o pessoal correu de medo. Aquela o pessoal disse: fala tu, Moisés, e ouviremos. E como é bom ter alguém para botar a mão na nossa cabeça. Como é bom ter alguém para orar as nossas orações. Como é bom ter alguém para pagar o preço que nós deveríamos pagar. Como é bom ter alguém para fazer no nosso lugar. Ninguém pode fazer o seu lugar. Deus não recebe a sua adoração de outro. Deus não recebe o seu clamor de outro. Você precisa fazer a sua parte. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia em que vos tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Qual foi a aliança que ele tinha feito? Ele disse: eu vou descer, se vocês ouvirem e guardarem, eu serei o vosso Deus, vocês serão a minha nação santa, meu sacerdócio real. Toda a terra é minha, mas eu escolhi vocês, aleluia. Toda a terra é minha, mas eu escolhi vocês. E eu vou descer e vocês vão me ouvir. Amém, amém, pode descer, Deus. E quebrar a aliança. Essa era a aliança que eu fiz. Foi a aliança, quem fez foi Deus. Às vezes a gente se mete e diz: eu vou fazer uma aliança com Deus. Irmão, nós não temos condição de fazer. É Deus quem faz aliança com você. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia em que vos tirei, tomei pela mão para vos tirar da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. O Senhor estava dizendo: eu estava casado com eles, eles foram embora. Vai lá, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um o seu próximo. Não vai mais precisar de Luiz Hermínio aqui ensinando, escola dominical. Não vai mais precisar ninguém estar ensinando ninguém. Por quê? Porque todo... Deixa lá, irmão. Não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Alguém está me ouvindo aqui, está me entendendo?
Aleluia. Deus queria fazer o quê? Queria falar. Deus queria o quê? Falar. Se vocês ouvirem a minha voz. Aí o povo correu de medo. Deus disse: Moisés, sobe aqui, o povo não quer. Então escreve aí, Moisés: não matarás, não roubarás, não furtarás, não adulterarás, não falarás falso testemunho, não adorarás imagem, não farás para ti imagem, nem as adorarás. A minha pergunta: era a ideia de Deus escrever? Era a ideia de Deus escrever? A ideia de Deus qual era? O povo não entendeu. Deus disse: então eu vou escrever. Aí Jeremias profetiza: eu escreverei a minha lei no seu interior. E você não vai ler mais numa tábua, vai estar escrito dentro de você: não matarás, não falarás falso testemunho, não adulterarás. Aqui dentro, vai estar dentro de você. Porque ninguém mais ensinará ao seu próximo, porque todos me conhecerão. Eu colocarei a minha lei, imprimirei na sua mente e no seu coração. No Velho Testamento você olhava, tinha uma placa na grama: não pise na grama. Agora você olha no Novo Testamento, a placa não está mais lá, só está a grama. Onde é que está a placa? Dentro de você. Então quando você olha para um lugar que não deveria, quando você pega uma coisa que não deveria, quando fala uma coisa que não deveria, quando pensa uma coisa que não deveria, não tem escapatória, meu amigo, porque tem alguém que habita aí dentro, que trouxe todas as leis do Senhor, todos os atributos do Senhor, toda a glória do Senhor, todos os princípios de Deus. Ele veio morar em você e trouxe tudo que é de Deus com Ele. E aí quando você olha para onde não devia, você diz: mas não tem ninguém vendo. Ele disse: cabeção, eu estou aqui, eu habito em você. Quando você fala uma coisa, quando você vê uma coisa, quando você assiste algo que não deveria assistir, quando você pensa que não deveria pensar, quem é que habita aí? Ele vos ensinará sobre toda a verdade, Ele vos guiará sobre toda a verdade. E você está esperando que alguém veja para poder se sentir acusado? Você está esperando que alguém aponte o dedo para você se sentir sentenciado? Não precisa. Ele habita dentro de você. Ele habita dentro de você. Jeremias profetizou e Jesus falou: Ele habitará em vós e vos ensinará sobre toda a verdade, e não falará de si mesmo. Amém, irmãos? Por isso que quando nós começamos a adorar aqui hoje, as músicas cantadas para Jesus, música falando de quem Jesus é, não de quem eu sou. E Ele veio com tudo. E quando Ele veio com tudo, num ambiente espiritual, nós não podemos cantar nem liberar palavras que não estamos comprometidas com ela. Eu posso falar à vontade, mas num ambiente espiritual, quando o céu muda, quando o céu rasga e Deus desce, eu já não posso mais cantar ou falar qualquer coisa que eu não estou comprometido com essas coisas, que eu não estou comprometido com essas verdades. Deus se revela em nós na proporção da nossa entrega. A entrega, a renúncia nos dará um relacionamento pleno e profundo, irmãos, pleno e profundo com Deus e com as pessoas. O estilo de vida de renúncia ainda é o código da lei do amor. Ninguém vai andar em amor se não viver em renúncia. A lei do amor ainda é pela renúncia, não é pela conquista. Mas me parece que os púlpitos das igrejas estão ensinando mais sobre conquista do que sobre renúncia.
Temos dificuldade de perder alguma coisa, quando a Bíblia diz que nós temos que perder. Nós temos que perder para encontrar, irmãos. Não se trata de conquista, se trata de abrir mão. O estilo de vida de renúncia é o código do cumprimento da lei do amor. Nossas renúncias, elas tornam nossos ouvidos afinados. Eu vou repetir, as nossas renúncias tornam o meu ouvido afinado, torna a minha visão, sabe, a minha visão em 3D. Quanto mais eu renuncio, mais eu vou ver. Quanto mais eu renuncio, mais eu vou ouvir. Aleluia! Uma vida de renúncia é uma vida de conquista. Por isso, tudo que não entregamos a Deus torna-se o nosso ponto mais vulnerável. Então, se você teve experiência pessoal e não entregou elas para o Senhor, você vai ficando vulnerável. Se você teve experiências e não entregou para o Senhor, isso vai se tornando o teu ponto fraco. E aí vai gerando o que na nossa vida? Confusão e engano. O Senhor é coletivo, não esqueça disso. A vitória que nós tanto queremos na nossa vida, ela só vai se dar na nossa vida se a gente for completamente derrotado pelo Espírito de Deus. Se nós não formos completamente derrotados pelo Espírito de Deus, nós nunca vamos viver vitória. Cultuar é sacrificar, cultuar é adorar, adorar é sacrificar. Vai sacrificar o quê? O que Deus me prometeu. Deus prometeu que você vai ser grande. Deus prometeu que você vai ser fluente. Deus prometeu que você vai ser abençoado. Você vai orar e você diz: Deus, tudo isso que o Senhor falou, eu creio, mas eu entrego tudo a Ti se for preciso, para não perder a Tua presença. Deus diz: é o meu garoto, é o meu garoto, é o meu menino, é o meu guri, é o meu piá. Por quê? Porque tudo que Deus te dá e você estiver disposto a devolver, o Senhor está dizendo que então eu tenho que chegar em casa e vender tudo que eu tenho? Não. Quem já se desprendeu, quem já se desapegou, não precisa se desfazer. Você só tem que se desfazer de algo que você não desapega. Quando você já desapegou, irmão, pronto. Já desapegou? Eu já entreguei para o Senhor, pronto. Isso não é mais um ídolo na sua vida, nem no seu coração. E agora você pode servir isso, porque isso não é um ídolo. Sua empresa não é um ídolo. Ser famoso não é um ídolo. Ter riquezas não é um ídolo na sua vida. Tudo isso está em prol do seu serviço no reino. Aleluia, você está me entendendo isso? Deus falou que você vai ser um próspero homem, uma próspera mulher de Deus. Aí você vai orar e diz: Deus, eu estou disposto a entregar tudo para você. Deus diz: ok. Aí o sapato aperta, aperta aqui, aperta ali, aperta lá, e você vai entregando. Você vai entregando. Mas você já viu? Quando o sapato aperta, a primeira coisa que a gente corta é aquilo que a gente falou que faria e não faz. Porque nós temos dificuldade de nos mover no dia difícil. Então nós precisamos ser convencidos e vencidos por Deus. Quanto mais derrotado pelo Espírito, mais vitorioso nós somos. Amém, irmãos? Amém? Para encerrar, para a gente ir embora comer salada, aleluia. Gênesis capítulo 32 e o versículo 22. Gênesis 32, 22. Olha o que diz: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Estou falando de Jacó. Tornou-os e fez-no passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só. Olha o segredo. Ficando ele só, lutou com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe nas articulações da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Vamos lá. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe: pois como te chamas? Ele respondeu o quê? Jacó. Pai,
Então disse: já não te chamarás mais, e sim, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó a dizer: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Como era o nome dele? Jacó é o nome de quem? De um homem. Ele lutou com Deus. Ele venceu ou ganhou? Ele perdeu, irmão. Ele tomou um pau, ele saiu aleijado da luta. Ele saiu aleijado da luta, mancou pro resto da vida. Então quem é que ganhou a luta? Deus. E Deus olhou para ele e disse o quê? Venceste. Como assim? Agora pasmem. O nome dele como é que era? É o nome de um indivíduo. Agora Deus muda o nome dele para quê? Nome de quem? De uma nação. Aquele dia ele deixou de ser um homem e passou a ser uma nação. Ele deixou de ser um indivíduo e passou a ser alguém coletivo. Para mim deixar de ser um indivíduo e passar a ser alguém coletivo, eu preciso lutar com Deus e perder para Deus, para que eu possa vencer. Deus quer mudar seu nome. Você vai ser alguém coletivo, não só um indivíduo pensando em você mesmo, negociando com Deus as suas promessas, negociando com Deus os seus favores. Deus quer tirar você de um lugar de indivíduo e tornar você uma nação. Você vai ser uma bênção coletiva, mas você vai precisar de uma experiência pessoal. E sabe como? Você vai perder a luta. Entre já sabendo que você vai perder. Mas ele vai olhar para você e vai dizer: mas você é bom de briga. Você venceu e você sai todo grandão, mancando. Mas sai grandão. Aí, imagina Jacó chegando e os filhos olhando: que é isso, pai? Venci. Mas pai, só está mancando pro resto da vida, aleluia. Porque todo encontro com Deus vai mudar seu caminhar para sempre. Você nunca mais vai caminhar do mesmo jeito. Deus vai mexer em você e você vai caminhar diferente com Jesus. E todos saberão que aquela marca quem colocou foi Jesus. Alguém está me entendendo aqui? Levanta essa mãozona aí e solta esse leão grandão que está aí dentro. Faz barulho mesmo. E você está lutando com demônios. Passa o dia lutando com o diabo. Passa o dia excomungando. Passa o dia praguejando. Passa o dia reclamando. Não, vai lutar com Deus, camarada. E vai para perder. Aquele dia ele deixou de ser um homem. Ele passou a ser uma nação. A minha experiência pessoal vai me tornar uma bênção coletiva. Oh, meu Deus. Luta de vida ou morte você tem que ter com Deus, não é com o diabo. É por isso que nós somos mais do que vencedores. Eu já perdi. Naquele dia Jacó decidiu enfrentar as consequências. Sabe por quê? Porque o irmão dele estava vindo com 400 soldados, 400 homens de guerra. E a Bíblia diz que Jacó teve medo. Por que ele teve medo? Porque ele tinha enganado o irmão 20 anos atrás. Um dia chega o boleto, irmão. Não engana ninguém, porque um dia chega o boleto. O boleto chegou. Jacó está com medo e diz: Deus, eu não te largo enquanto não me abençoares. Ele diz: então vamos brigar. Aquele dia Jacó brigou. Ele foi derrotado, mas venceu. Sabe como é que eu chamo isso? A vitória da derrota. Você não tem que fazer o culto da vitória para ser vitorioso. Você tem que fazer o culto da derrota.
eu vou entrar no quarto e eu vou buscar Deus e eu vou perder tudo que eu tenho que perder para poder ser um vitorioso. Amém? Tem que perder. Jesus não perdeu, irmãos. Ele ressuscitou no terceiro dia. Mas todos nós vamos precisar do Calvário. Todos nós vamos precisar do Val de Jaboque. Só quando somos derrotados pelo Espírito Santo é que vencemos a nós mesmos. Amém? Então olha para a pessoa que está do seu lado e diz: a vitória da derrota. Diga: a sua vitória está em perder para Deus.